Olá, seja bem-vindo ao Academia. O tema do programa de hoje é a especulação financeira nas bolsas de valores e a tributação. O que acontece com a arrecadação de impostos no mercado acionário? A legislação que regula o setor é capaz de controlar a sonegação fiscal? A dissertação é do mestre em Direito Tributário Edmundo Correia. Tributação no mercado acionário, questões polêmicas e extrafiscalidade. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Orientação, professora doutora Lisiane Angelotti Meira. E para o debate que acontece no segundo bloco estão aqui Regina Barroso, mestre em Direito Tributário, e Roberto Boccaccio Piscitelli, mestre em Administração Pública e economista. Sejam bem-vindos à Academia. E para entender melhor o assunto dessa dissertação, vamos a um breve resumo. Partindo de uma abordagem interdisciplinar, o autor destaca a necessidade de se aprofundar no comportamento dos investidores do mercado acionário. Confirma a evolução da legislação para aumentar a eficácia na tributação do ganho de capital. Frisa também o esforço da legislação no combate à sonegação ao definir o day trade para fins fiscais. A tributação como instrumento de controle do fluxo de capitais, o combate à especulação financeira e à lavagem de dinheiro nas bolsas de valores são alguns dos temas abordados na dissertação. Edmundo, seja bem-vindo à Academia. Então vamos dar início à nossa conversa com essa questão da volatilidade, né, da Bolsa de Valores. Esse assunto tão flutuante, tão desconhecido para a maioria das pessoas, ainda mais no que tange tributação. Então eu queria que você começasse falando a respeito disso. Em que ponto que existe tributação? Por que esse mercado ainda é tão desconhecido para as pessoas? É interessante a gente tratar desse tema porque existe muito mito sobre mercado financeiro, em especial sobre bolsa de valores. Mitos no sentido mais positivo e outros, digamos, no sentido mais negativo, né? Existe um mito de que o mercado de ações é um mercado para pessoas sofisticadas, pessoas ricas, que é um assunto difícil de ser compreendido, que não está acessível a qualquer investidor. E um outro aspecto mais negativo, que é aquela ideia de que a Bolsa de Valores não tem nenhuma relação com a chamada economia real, né? Que não faz parte do dia a dia das pessoas. Do dia a dia das pessoas, né? Que as pessoas, você trabalha, você está produzindo, gerando um produto, um serviço, você ganha salário, e a Bolsa é uma coisa separada, um cassino que as pessoas ficam jogando lá, e isso não tem nenhum reflexo com a chamada economia real, e que é um lugar onde se ganha dinheiro fácil, o que não é verdade, né? E às vezes tem até a ideia também de que esse ganho é em prejuízo das pessoas mais pobres, o que também não é verdade. Porque é aquela ideia de que se alguém está ganhando, alguém está perdendo, né? E essa ideia de que é possível ter um ganho fácil na Bolsa de Valores também é um outro mito. Existem pesquisas mostrando que por volta de 80% dos investidores eles têm prejuízo na Bolsa. Não é fácil ganhar dinheiro na Bolsa. Aí, a partir disso aí, como é que a gente pode discutir a tributação? Por que tributar? Entender o funcionamento do mercado. Se eu compro hoje, vendo hoje, como é que fica essa tributação? Ou se eu ganho dinheiro hoje e perco dinheiro amanhã? Bom, Jordana, a partir de 2010, houve uma mudança na legislação que criou uma definição da operação que a gente chama de day trade. O que é day trade? Você comprar ação e vender ela no mesmo dia, na mesma corretora. E aí, as chamadas operações normais. Você compra a ação num dia e vende num pregão de um outro dia posterior. Essa tributação das operações normais tem uma tributação menor,
sobre o ganho você paga 15% de imposto de renda. No day trade, existe uma retenção na fonte de 1% e você o investidor tem que recolher mais 19%, totalizando 20% de imposto. E aí a gente tem que discutir isso aí para saber por que no day trade o imposto é maior. É para combater a especulação, porque o day trade é conhecido como uma operação especulativa e isso tem um viés negativo, né? As pessoas, quando falam em especulação, não é uma coisa boa no mercado financeiro. A especulação não gera emprego, não tem razão de ser a especulação. Então, a gente vai discutir, essa tributação é para combater a especulação, né? Que seria o que a gente chama de extrafiscalidade, ou tem um fim arrecadatório? Porque os tributos têm esses dois viés, o arrecadatório e o extrafiscal. Porque o Estado, para prestar o serviço, ele precisa arrecadar. Ele faz isso através dos tributos e impostos. E tem uma outra finalidade que é extrafiscal, por exemplo, a tributação sobre bebidas alcoólicas ou cigarro, né, para combater o consumo de cigarro. Aí se faz uma tributação elevada sobre o produto, que a finalidade primeira não é arrecadatória, mas é inibir o consumo. Então, a discussão é essa. Esse imposto maior no day trade tem uma finalidade eminentemente extrafiscal ou não? Mas mesmo com uma legislação que regulamenta essa atividade, mesmo com um imposto superior no day trade, a sonegação é uma realidade no índice muito alto? Como que é? Bom, aí eu já vou começar a entrar no mérito da questão, que mais adiante do nosso trabalho, por uma série de razões que durante a pesquisa a gente foi observando, que na realidade a tributação do day trade não tem uma finalidade eminentemente extrafiscal. À primeira vista parece que sim, porque o day trade é uma operação especulativa que deve ser combatida, então vamos tributar mais fortemente. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Se você compra e vende no mesmo dia, é possível a corretora identificar se você teve ganho ou não. Então, como você teve ganho, está caracterizado que você teve ganho, então tribute-se ali na fonte e você tem que recolher o restante. Agora, nas operações normais, é mais difícil para o fisco saber se você teve ou não lucro. Então, a gente está entendendo o seguinte, que essa tributação menor de 15% para as operações normais, na verdade, é um incentivo para o investidor para ele declarar e pagar. Então, naquela operação day trade que o lucro já foi detectado, então se tributa mais fortemente. E naquela que é necessária a declaração do investidor, a tributação é menor para incentivar o pagamento do tributo, do imposto de renda. Então, é uma finalidade tão somente arrecadatória. Uhum. Ok. Para a sua pesquisa, você utilizou alguns livros, né, que foram essenciais para chegar a todas essas conclusões. Vamos ver. Mercado de Capitais, Regime Jurídico, editora Renovar. O Mercado Financeiro e o Imposto sobre a Renda, editora Quartiem Latim. Tributação dos mercados financeiro e de capitais e dos investimentos internacionais, editora Saraiva. Edmundo, de que forma esses livros contribuíram para a sua dissertação? O primeiro livro sobre o regime jurídico do mercado de capitais, ele é um livro bem denso, bastante indicado para os operadores jurídicos, pessoal da área de direito, porque ele define com muita competência, com muita profundidade, os institutos jurídicos do mercado financeiro, do mercado de capitais, principalmente da Bolsa de Valores.
O segundo livro, da professora Elide Bifano, sobre a tributação no mercado financeiro, foi essencial para a minha pesquisa, porque ela também é uma profissional da área do direito e ela detalha toda a tributação, não só da Bolsa de Valores, faz toda uma classificação das aplicações e o importante do trabalho dela é que ela é uma profissional do mercado e ela começa a entrar nos meandros operacionais, que são importantíssimos para entender essa tributação, o porquê dessa tributação, como é que funciona. Ela começa a entrar nesses meandros operacionais do mercado. E o terceiro livro, que é de um grupo de estudo da Fundação Getúlio Vargas, é uma obra coletiva. Então, são vários autores e são temas bem específicos, de diversas áreas, mas alguns temas bem específicos. Ok, agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a bibliografia consultada, também um pouquinho sobre o tema, a gente abre espaço para que você conclua a dissertação. Nós partimos do pressuposto que para entender a tributação no mercado de capitais, não basta você ter conhecimento jurídico, conhecimento de direito tributário, é preciso entender o mercado. Então, a gente começa explicando o que é mercado financeiro, o que é mercado financeiro em sentido estrito, o que é mercado de capitais, valores imobiliários, até chegar na Bolsa de Valores, né, que é especificamente sobre Bolsa de Valores e investimento de pessoas físicas, tributação de pessoas físicas na Bolsa de Valores, mercado à vista da Bolsa de Valores. Mas antes, a gente passa por outras disciplinas. Por exemplo, quais são os critérios para você escolher os papéis, as ações? O que o pessoal chama no mercado de garimpar. Como é que você garimpa as ações, né? Então, tem a análise técnica ou grafista, tem a análise fundamentalista, que você examina os fundamentos da empresa, a rentabilidade, pagamento de dividendos, que não é um tema específico aqui do nosso trabalho. E uma outra coisa que nós acrescentamos, que é uma coisa ainda pouco discutida no Brasil, que é a psicologia econômica, que também é importantíssima nessa matéria, porque, ao final e ao cabo, no mercado de ações, o mais importante é o comportamento do investidor, porque para você obter sucesso nesse mercado, você precisa ter um autocontrole muito grande, que a maioria dos investidores não tem. Existem essas pesquisas mostrando que 80% dos investidores têm prejuízo. Ora, seria lógico, você quer ter ganho, o que você faz? Você compra o produto, a ação, você compra barato e vende caro, né? Então, você espera um momento ruim do mercado, compra as ações, espera um tempo e vende quando está um momento de alta. A maioria dos investidores faz justamente o contrário. Então, quando o mercado está ruim, ele não entra. Aquela coisa lá do comportamento de manada. Ora, se ninguém está comprando, por que eu vou comprar? Né? Aí as pessoas não entram. Aí, uns poucos corajosos e que têm controle, que têm algum conhecimento e têm principalmente esse controle emocional, eles compram nesse momento contra todas as expectativas, né? Todo mundo está dizendo para não comprar, ele compra. E aí os outros não, eles vão entrando depois aos poucos. Aí, à medida que o mercado começa a se recuperar, começa a subir, aí vão entrando investidores. Começa a entrar cada vez mais. Aí, até a hora que está chegando, até nos casos extremos, de uma bolha especulativa, né? Quando o movimento de alta está se exaurindo, né? Está chegando lá no topo mesmo. Aí estamos chegando nos retardatários, então é importantíssimo esse dado aí do volume e essa coisa do comportamento. Ok, agradeço a sua exposição. Nós vamos agora para um breve intervalo e já retornamos porque tem debate daqui a pouco na academia, é já já.
Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre a tributação nas bolsas de valores e a sonegação fiscal no mercado acionário. Para indagar o nosso pesquisador, Regina Barroso, mestre em Direito Tributário, e Roberto Boccaccio Piscitelli, mestre em Administração Pública e economista. Sejam bem-vindos ao nosso debate. Vamos começar agora com a senhora. O doutor Edmundo, eu queria parabenizá-lo pela sua dissertação, escrita de forma bastante clara, didática. Inclusive, queria recomendar a sua publicação, uma vez que seria muito bem-vinda a leitura para os estudiosos da matéria e principalmente para os iniciantes no assunto. E, aproveitando o conteúdo da sua dissertação, eu gostaria de, sobre a questão da tributação do imposto que o senhor denominou de rastreador, que é aquele cuja tributação simbólica, né, propicia a fiscalização, um controle melhor das operações, inclusive o combate à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. O senhor afirmou em sua dissertação que, fazendo uma crítica sobre a incidência que se dá sobre o valor de venda, uma vez que essa incidência na fonte acaba atingindo operações que não têm ganho, ou então aquelas operações isentas. Dessa forma, eu gostaria de saber se não seria interessante uma proposta de alteração legislativa para que a incidência possa se dar sobre um ganho presumido e também para propiciar uma declaração para aqueles contribuintes isentos, né, evitando-se assim a tributação na fonte desses contribuintes. Bom, gostaria de agradecer a pergunta da professora Regina Barroso e sobre esse imposto simbólico que se dá no momento da venda, né, na venda de operações normais de ação, quer dizer, aquela que você comprou num dia e vendeu num pregão seguinte. Como é que surgiu essa tributação? Que ela é relativamente recente. Quando foi criado o IPMF, que depois se transformou em CPMF, durante muito tempo ele incidiu sobre as operações na Bolsa, o que prejudicou bastante o mercado, porque às vezes a margem de lucro, principalmente para quem faz day trade, é pequena. Então faz uma operação de day trade para compra e vende no mesmo dia para ganhar 0,5%. Então, um imposto de 0,38 já torna essa operação inviável. Então, o mercado solicitou e foi retirada uma decisão do Conselho Monetário Nacional, isentou, na verdade, né, isentou as operações em bolsa da CPMF. Mas isso serviu de experiência. Foi uma experiência, porque a CPMF, a gente sabe que foi criada aquela ideia inicial de custear a saúde, mas observou que a CPMF era um instrumento poderoso para rastrear as operações financeiras, saber com quanto as pessoas estão operando e saber se aquele volume operado é compatível com a renda declarada. Aí, o que fizeram para substituir essa CPMF que não existe mais no mercado de ações? Criaram esse imposto rastreador, que é um valor simbólico de 0,005%. Agora, de onde é que vem esse nome de rastreador? Na legislação não fala que é um imposto rastreador, não fala nada disso. Isso é uma denominação que o próprio mercado tem dado a esse imposto, mostrando o caráter de fiscalizatório, né? Então, passou a ser conhecido no mercado como imposto rastreador. Agora, qual é a dificuldade? Na verdade, esse imposto, no momento que ele incide, ele não está incidindo sobre ganho. Não é apesar de ser classificado como um imposto sobre a renda, ele não é um imposto sobre a renda, porque ele incide sobre o valor da venda. Então, ele está incidindo sobre o próprio capital. Ele não está incidindo sobre ganho, porque você não sabe nem se teve ganho ali.
não está incidindo sobre um ganho. E como é que você vai saber se teve esse ganho? É complicado. O investidor ele pode ter várias contas em várias corretoras. Então, ele teve prejuízo numa operação numa corretora, teve em outra. Então, ele tem que fazer um apanhado de todas as operações e calcular se teve ou não o ganho. E esse ganho, aí sim que vai detectar o lucro, ele vai declarar e pagar. Se esse lucro não for detectado e ele fechar o exercício, o ano, sem lucro, esse valor deve ser restituído na declaração de imposto de renda, a declaração da pessoa física. Ok. Citélio? Bom, já que se falou muito em imposto rastreador, né, vamos retornar às operações, por assim dizer, normais, as mais comuns, né, de compra e venda de ações e sua respectiva tributação, os 15%. Né. Existe, notoriamente, né, o sistema tributário brasileiro é um sistema altamente regressivo, né, e existe uma diferença substancial entre a tributação sobre os rendimentos do trabalho em relação à tributação sobre os rendimentos de capital. A compra e venda de ações, portanto, seria um fato gerador de um ganho de capital, né, chamado ganho de capital. Você acha, qual é a sua opinião, Edmundo? Aliás, aproveito para cumprimentá-lo pela excelente qualidade do seu trabalho. Você acha razoável, por exemplo, estabelecer ou manter, por assim dizer, limites de isenção para essa tributação e praticar alíquotas fixas, determinadas, em vez de uma tributação progressiva? Por outro lado, você acha que é razoável manter a tributação exclusiva ou, na busca de um sistema mais justo, se o ideal, se o recomendável não seria, independentemente do desconto antecipado ou mesmo do desconto na fonte, incorporar esse tipo de ganho à tabela progressiva na declaração do imposto de renda, conferindo um tratamento mais equânime aos diferentes tipos de rendimentos, né? Qual é a sua opinião? Eu estou mais preocupado, talvez, com alguns aspectos relacionados ao que a gente poderia chamar de justiça fiscal ou de um sistema tributário menos regressivo. Agradecer a pergunta do Dr. Roberto Piscitelli. Então, vamos falar sobre justiça fiscal. Essa tributação, ela já foi global. Você pagava as operações ali mês a mês, mas declaravam, e a tributação era global, junto na declaração anual. Você podia compensar, por exemplo, as perdas no mercado financeiro, compensar na declaração anual. Então, existia essa tributação global, né? Depois, a legislação foi sendo alterada. Agora é uma tributação exclusiva e definitiva, né? Você paga ali mês a mês e isso não se comunica com os rendimentos lá do trabalho, com a declaração de imposto de renda. Foi tendo essa alteração. E depois, mais adiante, ainda teve mais, porque... E tudo com a finalidade de arrecadar. É a dificuldade de detectar o ganho, de fiscalizar o mercado. A legislação foi sendo alterada. Então, hoje, além de ter separado da declaração, criou-se na legislação a definição jurídica de day trade. Então, os ganhos do day trade e das operações normais, eles não se comunicam. Eles têm a mesma natureza. Qual a diferença? Você compra e vende uma ação no mesmo dia, ou se você compra e vende no dia seguinte. Inclusive, tem a liquidação financeira, que acontece em D+3, né? O dia da operação mais 3 dias úteis. Então, a diferença é pequena e tem a mesma natureza, pois elas foram separadas. Aí tem a tributação aqui da operação normal e tem do day trade. Se você tem prejuízo no day trade,
você não pode compensar nem da declaração de renda e agora nem da declaração nos rendimentos das operações normais. E é interessante isso, que aquele investidor que começa aos poucos, começa a fazer operações normais e um dia arrisca no day trade e tem um prejuízo, provavelmente ele não vai voltar a fazer day trade e aquele prejuízo não vai poder ser compensado. Ele vai ter que absorver aquele prejuízo. Então, é isso que tem acontecido, essa questão aí da injustiça fiscal. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço a presença dos senhores, agradeço a presença, Edmundo. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou, então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Até breve.